Oi, gente, bom dia. Olha quem tá chegando. E junto com ela, a profa Marisuzi. Joinha? Queridos, para a aula de hoje eu selecionei falar com vocês sobre a questão da organização textual. Muitos alunos me perguntam sobre a necessidade de se fazer rascunho numa redação e como professora, minha resposta é muito importante. Por quê? Porque quando eu faço um rascunho no meu texto, a chance é muito pequena de eu acabar esquecendo de alguma coisa muito importante, né? Afinal de contas, ali há uma preparação da minha perfeição, aquele rascunho, joia? Só que dentro desse rascunho, você lembra que em aulas passadas eu falei para vocês sobre a importância da informação, a importância da análise crítica. Porém, eu tenho muitas informações. E eu preciso organizar essas informações de uma tal forma que o meu texto ele não fique nem com informações de menos e nem com aquele excesso de informações. Por quê? Porque a quantidade de linhas é muito pequena. Muitas vezes eu só tenho 30 linhas, é um espaço muito curto, então eu tenho que selecionar de todas as informações que eu tenho, quais são aquelas que de fato são interessantes para colocar ali. E a organização ajuda nesse sentido, tá? Outra situação é que a organização textual, muitas vezes, ela me traz uma lembrança, né, ou uma linha reflexiva que eu vou conseguir trabalhar alguma coisa diferenciada no meu texto. Joia? Por que que eu tenho que me preocupar com essa seleção das informações, com esse rascunho? Por dois motivos. Primeiro, por causa do tempo. Nós temos provas que dão para vocês apenas 45 minutos entre você entender a proposta de redação, executar o rascunho e passar a limpo. E aí às vezes o aluno fala para mim, Mari, mas eu só tenho 45 minutos, aí que eu não vou fazer rascunho mesmo. Você vai aprender dentro desse tempo que é possível. Então perpassa por esse processo, né, a questão do esboço da redação. Outra situação é com relação à questão do tangenciamento. Quando eu tenho um esboço, eu tenho uma organização, a chance é muito pequena de eu tangenciar o tema. Lembre-se que o tema, ele nasce de um assunto, ele é um bracinho do assunto. Eu preciso entender quais são as palavras que vão gerar esse tema para eu não dar esse tangenciamento. Então, muitas vezes nessa organização, quando eu estou elaborando, eu já estou me cuidando para não correr o risco desse tangenciamento, porque muitas vezes o que acontece? O aluno ele escreve 30 linhas, na cabeça do aluno 30 linhas perfeitas, entrei no tema, tá tudo perfeito. Aí você vai ver aquela nota lá embaixo. Por quê? Olha lá se não pode correr o risco de ser um grande tangenciamento. Então o esboço ele te ajuda nesse sentido, ok? Antes, olha lá, não esquecer de colocar o meu like, quem não fez inscrição faça, compartilhem esse vídeo para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Para a aula de hoje eu selecionei o assunto mobilidade urbana e o tema século XXI, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Eu posso falar de mobilidade urbana fora do Brasil? Pode, como exemplo e como comparação. Mas se o texto pedir Brasil, o seu foco maior vai ter que ser aqui. O seu texto ele vai ficar em cima do contexto brasileiro. E o que eu vou falar sobre essa mobilidade? Eu vou falar sobre os desafios. Tem aluno que gosta de colocar aspecto positivo, aspecto negativo, tem gente que gosta de trabalhar causa e consequência. Bom, aquilo que for melhor, que você tiver mais, vamos dizer assim, mais facilidade, corre para o lado desse recurso, tá? Então, assim, qual o recurso que você vai utilizar? Ou quais os recursos? Depende muito de informação para informação que você tiver. Joia? Então, dentro dessa temática, o que eu chamo a atenção de vocês? Percebam aqui na imagem que quando eu falo de mobilidade urbana, eu não tenho apenas transporte no cenário. Eu tenho aqui a acessibilidade, eu tenho o indivíduo, eu tenho o transporte fluvial. Então, quando eu falo de mobilidade, vamos abrir esse leque e vamos sair do transporte. Tá? Mari, mas eu posso falar também do transporte? Pode, gente. Quando a gente fala de mobilidade, caminha mais para esse lado mesmo do transporte. Só que você só vai fazer isso, só focar no transporte, se o tema direcionar. Caso contrário, vamos abrir esse leque. Então é para isso que serve o nosso esboço. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa saber e definir o que vem a ser a mobilidade urbana. O que compõe essa mobilidade urbana. Se eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo,
e esse texto dissertativo argumentativo ao final tem que colocar uma API, eu logo posso colocar, apontar nesse texto os problemas. No caso da mobilidade, ela é muito boa. O problema é a falta de mobilidade, tá? Então, quando eu tenho um problema gerado, fica mais fácil para chegar no final e eu apresentar as PIs, né, nesse texto, ok? Agora, quais são os problemas? Vocês vão apontar vários. Eu coloquei aqui os mais comuns, né? Ciclovia, a questão das calçadas irregulares. Eu não sei onde esse vídeo está chegando, né? Não sei em qual região esse vídeo está chegando, mas, por exemplo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não é difícil a gente andar pelas ruas e a gente encontrar calçadas totalmente desniveladas, né? Se para uma pessoa que não porta nenhuma necessidade já é difícil, imagina para quem, por exemplo, é um cadeirante, que tem que se deslocar usando uma bengala, né? Então, assim, eu aqui nesses problemas, eu vou apontando essas falhas. Outro detalhe interessante que dá para você pensar no quesito mobilidade é excesso de veículos. Por que nossas cidades elas estão inchando no quesito veículos? É porque os transportes que nós temos, na sua maioria, não atende às necessidades daquele indivíduo. Por isso que ele vai correr dentro do seu orçamento e vai planejar a compra do seu veículo, por exemplo, o veículo pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, pode ser, ou seja, um meio de transporte para ele se deslocar de uma maneira mais eficiente para ele. Então eu posso apontar o que leva a esse inchaço também. Outro detalhezinho é com relação ao plano urbano. Meus queridos e minhas queridas, se o plano urbano fosse desenvolvido da maneira como tem que ser, a gente não teria tanto problema de falta de mobilidade urbana. Crescimentos desregulados. Você olha, tem cidade que vai crescendo e você vai falar, gente, onde que isso aqui vai dar? Né? Então você estuda bastante sobre de quem é a responsabilidade de estudar e elaborar um excelente plano urbano. Isso vai te abrir um leque muito grande, inclusive saindo do senso comum. Outro detalhezinho que eu aponto é com relação a rodízio de carros. Uma vez um aluno me perguntou, Pro, numa redação sobre mobilidade que envolve transporte, eu posso falar que o rodízio de carros ele fere a Constituição? Volto a falar para vocês, isso aí é defesa de tese. Logo, você tem que estudar e você tem que chegar à sua conclusão. Dá uma olhadinha lá na Constituição, o que ela fala sobre. Eu comprei o meu bem. Quando eu falo meu bem, eu não estou falando meu bem de amor, aquele de casamento, não. Esse é muito bom, mas eu estou falando do outro bem, né? O bem carro, por exemplo, o bem moto, o bem ali, que muitas vezes eu estou proibido de fazer uso. E por quê? O que está condicionando isso? As autoridades precisam mesmo me proibir, né? Então, assim, estuda sobre esse detalhezinho. Outro ponto que eu quero que vocês pensem é sobre a questão de deslocamentos. Por que as cidades demoram tanto pensar em metrôs? Ah, Mari, é caro. Ué, mas construir uma cidade enorme e depois ter que quebrar muita coisa para implantar um metrô, não é mais caro? Então pensa nisso aí, isso aqui está atrelado à questão do plano urbano. Deslocamento fluvial. Vai lá na cidade do Rio de Janeiro agora mentalmente. O que você muitas vezes vê a imagem do Rio de Janeiro? O transporte aéreo, muitas vezes feito por meio de helicópteros, também fluvial, transporte fluvial, se você pensar Rio de Janeiro, Niterói, show de bola. Agora desloca do Rio mentalmente e vai até São Paulo. Aquele rio Tietê, há quanto que você ouve falar daquele rio Tietê? Por que aquele rio Tietê já não foi pensado para, por exemplo, servir como uma rota alternativa para tirar e colocar, transportar pessoas, automóveis de um lugar para o outro, né? Então, assim, muitas vezes você fala, Mari, mas não dá, o rio de Tietê está morto, mas não está lá? Então, por que a gente não usa? Até uma ideia de PI para vocês. Outro detalhezinho é pensar e estudar sobre cidades, principalmente no Brasil. Nós temos cidades, nós temos estados que estão começando a olhar com mais carinho essa questão da mobilidade, planejar melhor. Então vai até essas cidades e pensa nisso como algo mais amplo para o Brasil.
Tá? Por exemplo, países. Nós temos países que têm a ajuda da inteligência artificial no seu crescimento, na sua circulação de pessoas e automóveis. Estuda sobre isso, é bastante interessante. E esse último item que eu vou colocar aqui para vocês, na verdade, foi uma frase que eu ouvi faz um bom tempo. E no primeiro momento eu confesso que me incomodou bastante essa exposição, essa frase. Depois ela serviu como um veículo de análise crítica para mim. Preste atenção. Fazer uso de transporte público é coisa de pobre. Quando você pensa nisso e você entra no cenário cultural do nosso país, isso não é muito difícil de realmente a gente parar para analisar. Né? E por que muitas vezes isso acontece? E aí eu volto a colocar para vocês, dá uma estudada em países de primeiro mundo que utilizam o transporte público e não é o pobre, é o rico, é a classe média, tá ali o transporte. E um detalhe, não é um povo tudo amontoado, parecendo aquele negócio assim, carregando gado, não. É todo mundo sentadinho, bonitinho, dignamente, como diz a nossa Constituição. Então, assim, isso é possível? Aí você fala, Mari, depende do quê? O que precisa para isso dar certo? Joia? Não precisa ir muito longe, já que eu estou falando de transporte. Outro detalhezinho para deixar aí para vocês pensarem é com relação à onda verde. Principalmente se você já tem uma carteira de habilitação, você já deve ter ouvido falar na tal da onda verde. Dá certo onde? E por que não dá certo? Queridos, bons estudos, ficam com Deus e até a próxima. Espero ter ajudado um pouquinho. Tchau!